Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro das terças-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 29 de junho de 2021. Estamos chegando ao finalzinho do mês de junho. Estamos em pleno inverno. Hoje aqui deve estar em torno de uns 10 graus agora. Olambra, bem aconchegante, mas com muita alegria nós vamos recebendo os amigos vão chegando. Boa noite, Anne, boa noite, os amigos dos dois planos da vida que se encontram aqui conosco, amigos encarnados e os desencarnados. Muito bom estarmos juntos. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Que bom você aqui conosco. Nós sempre lemos uma página para entrarmos nesse clima espiritual antes de iniciarmos a leitura do Evangelho. Boa noite, Cida. Tudo bom? Então nós vamos abrir aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. O Gustavo dizendo que eu mudei a posição do celular. Então, hoje eu coloquei ele está em pé. Às vezes eu coloco, quando estou eu e o Roberto, a gente coloca deitado para que possa aparecer os dois. Mas hoje, como está somente eu aqui na telinha, aí coloquei ele em pezinho. Mas, então vamos à página. Vinha de Luz, a mensagem 93. Cães de cachorro, cães e coisas santas. Essa passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas. Jesus. É um alerta, é uma orientação do nosso Mestre Jesus. Não deis aos cães as coisas santas. E Emmanuel nos diz, certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava a Jesus a feição literal da sentença. O mestre, lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrutínio celestial de sublimes palavras. É também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas. O aprendiz, inquieto na comunicação de dons da fé, às criaturas de projeção social, pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostra revestido de autoridade temporária ou se destaque na posição representativas da luta terrestre,
Isto não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor: seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, por meio de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho e, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas, recordando a mensagem 93 do livro Vinha de Luz, Cães e Coisas Santas. Não deis aos cães as coisas santas. Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, com o desejo de aprender a Tua mensagem, a mensagem do Teu Evangelho. E nós te pedimos, Senhor Jesus, abra o nosso entendimento e os nossos corações. Permita com que Teus emissários do bem, com que a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e toda essa falange de luz que nos assiste, possam compartilhar conosco, que possamos nos preparar para que possamos, Senhor, caminhar lado a lado contigo. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom, amigos, juntos, Inês, Márcia, Alícia, muito bom estarmos juntos. Nós vamos fazer uma rápida retrospectiva da semana passada. Nós estamos no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Começamos a semana passada no item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Essa mensagem vem através do espírito que se denomina um anjo guardião. E ela foi dada em Paris em 1863. O anjo guardião, o benfeitor, fala sobre o verdadeiro silício. Mas o que é silício? Silício tem vários significados. Para a religião, era uma antiga veste ou um cinto de tecido áspero que era usado sobre a pele como penitência. E esse cinto, corrente ou cordão, com pontas ou farpas que os penitentes usam sobre a pele como forma de mortificação. A pessoa usa esse cinto, e na ponta do cinto tem umas pontas ou umas farpas,
e as pessoas se utilizam deles para se mortificarem. E no sentido figurado, o cilício quer dizer um tormento ou uma mortificação voluntários, porque a própria pessoa busca esse cilício. E o benfeitor vem nos falando sobre as provas voluntárias, sobre o verdadeiro cilício. Nós iniciamos a semana passada e vamos rapidamente relembrar, porque nem todos estavam conosco, para podermos acompanhar. Ele começa fazendo um questionamento. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Qual o significado de lícito? Ele pergunta, é lícito? É legal? É permitido? É legítimo? Então é legítimo ao homem evitar abrandar as provas? Aquele em quem o espinho entrou, é lícito retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasce em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Quem assistiu à nossa preleção da noite de ontem, de segunda-feira, 28 de junho, nós falamos sobre isso. E o benfeitor continua. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em que se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Nós vimos tudo isso na semana passada, comentamos sobre isso. Estamos somente relembrando. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados, felizes os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Nós já vivemos no mundo de provas, de expiações. O benfeitor pergunta, é válido a pessoa procurar agravar ainda mais as suas provas? Por vontade própria, aumentar ainda mais esses sofrimentos? Ele vai ter algum mérito nisso? É o que ele questiona. E ele mesmo responde. A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações, prestem atenção, podemos buscar agravar quando objetiva o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. É a caridade. E ele diz, não é válido, não vai ter méritos. Não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, se a própria pessoa inflige com o objetivo de ser um bem para ele próprio, aí não tem méritos. Seria fanatismo.
quando a si mesmo as inflige. Inflige, o que significa infligir? Impor. Então, se a própria pessoa busca para si própria, impõe para si própria aumentar os seus sofrimentos, aí seria o egoísmo pelo fanatismo. Nós vimos até aqui na semana passada, e nós vamos continuar ainda com a reflexão do espírito do anjo guardião. Ele diz: grande distinção cumpre que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige Ele. O que o benfeitor amigo nos esclarece. Nós estamos no mundo de provas, no mundo de expiações. Ainda precisamos passar por essas provas, por essas expiações, em função do nível evolutivo da nossa humanidade. Se estamos aqui, não é por acaso. Temos débitos que precisamos quitar. Nós temos empréstimos que precisamos quitar. Mas, ele diz, não vamos agravar, aumentar ainda mais as provas, que em geral já são muito pesadas. Mas o que nós devemos fazer? Isso sim, é o que ele nos ensina. É que é muito importante e que muitos de nós não fazemos. Muitos de nós passamos pelas provas, passamos pelos sofrimentos, pelas expiações, pelas dores, mas o que nós fazemos? Nós nos queixamos, nós somos descrentes, nós não temos fé, nós nos revoltamos contra as leis de Deus. E é isso que ele nos ensina. Aceitá-las, aceitar as provas sem queixumes e com fé. Eis tudo o que Deus exige de nós. Ele diz, Deus só espera de vocês isso, só espera de nós, seus filhos, ainda imperfeitos, isso. Vamos passar, porque tem os espíritos encarnados, mas também os desencarnados que vivemos todos nós, ainda que estamos em volta do planeta Terra, submetidos às provas e às expiações. Então, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, e quando nós estamos nesses encontros, nós temos os amigos dos dois planos da vida, servem para a nossa reflexão, tanto para nós encarnados quanto para os desencarnados, passarmos com coragem, com fé, com confiança, sem queixas, sem revoltas. E ele prossegue, não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo. O que seriam macerações? Sem mortificar, sem prejudicar o corpo, muitas das vezes num significado de jejuns, penitências, sem necessidades. Então ele diz, não vamos colocar o nosso corpo para privações inúteis, macerações do nosso corpo sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. É muito importante o que o Espírito, que se denomina um anjo guardião, nos traz nessa mensagem. É uma orientação, é um alerta.
não enfraquecer o corpo. O nosso corpo físico é uma dádiva de Deus, é um empréstimo de Deus para a nossa evolução. Quando nós maltratamos voluntariamente o nosso corpo, com privações inúteis, porque uma coisa é passarmos, às vezes, situações em função de uma doença, em função, infelizmente, às vezes, da falta do recurso material para poder adquirir um alimento, passar, às vezes, privações no nosso corpo, com noites mal dormidas, em função de alguma exigência que não tenha como ser diferente disso. Às vezes até em função de um trabalho profissional, num horário que não é nada agradável. Quantas pessoas trabalham à noite? Ao invés de estarem dormindo, elas estão trabalhando. Inclusive, trabalhando para beneficiar a coletividade. Os hospitais funcionam 24 horas por dia, transportes coletivos, muitos trabalhos são realizados à noite e muitos trabalham e sofrem uma certa privação, um certo desgaste, um certo enfraquecimento por uma necessidade de ter um trabalho digno, mas de forma voluntária. Não, o benfeitor diz, nós necessitamos de todas as nossas forças para podermos cumprir a nossa missão de trabalhar na terra. E quando ele fala trabalhar, não é somente no trabalho material, é trabalhar justamente para que possamos evoluir como espíritos, trabalhar em benefício nosso próprio pessoal e em benefício também da coletividade. Porque Deus se utiliza de nós para a evolução do planeta. Cada um, de acordo com as suas possibilidades, vai contribuindo e vai estendendo as mãos para os que estão na retaguarda. E para isso é necessário cuidarmos do nosso corpo da melhor forma que pudermos. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Então ele diz, torturar e martirizar é contravir a lei de Deus, é transgredir a lei de Deus, é infringir uma lei ou um regulamento. Então, torturar, martirizar voluntariamente o corpo é infringir, é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer, enfraquecer o corpo, sem necessidade, enfraquecer o corpo, sem necessidade. Prestem atenção no que ele diz. É um verdadeiro suicídio. Muitos imaginam o suicídio quando a pessoa tira a vida naquele momento, de alguma maneira. Não. O suicídio, ele pode ser considerado também o suicídio indireto. Nós já falamos sobre isso, muitos de nós lembramos quando André Luiz, o espírito, lá no umbral, ele é acusado de suicida. E ele se revolta porque ele havia morrido em consequência de uma doença. Mas a doença foi em consequência do descuido dele.
Então, quando ele chega lá e que ele é acusado de suicida, e ele se sente muito mal, e ele vai depois, quando ele consegue sair do umbral e conduzido à cidade, à colônia espiritual Nosso Lar, ele vai se queixar, porque ele é acusado novamente de suicida. E o benfeitor fala para ele, e aí ele compreende. Suicida porque a forma como ele agiu, como ele agia quando estava encarnado, qualquer tipo de excesso de alimentação, de bebidas, de drogas, de noites mal dormidas por festas, enfim, qualquer excesso é um suicídio indireto. E ele se sente muito chateado, mas depois ele compreende. E o benfeitor diz: enfraquecer o corpo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. E quantos de nós fazemos isso? Nos alimentamos de forma inadequada para, às vezes, não perder muito tempo na cozinha. Então, come diariamente qualquer bobagem. Eu tive colegas de trabalho que tinham uma alimentação assim preocupante. Passavam o dia comendo um biscoitinho, ou comendo um pão de queijo, tomando café. Tem pessoas que passam o dia assim, tomando cafezinho, fumando um cigarro. Isso é o quê? É um verdadeiro suicídio. Porque cuidar do corpo exige trabalho, dedicação. Nós precisamos cuidar do corpo, alimentação, exercícios físicos. Há várias situações que são muito... exames, irmos regularmente ao médico para fazermos um check-up. Isso tudo vai mantendo essa máquina em funcionamento. Se nós deixamos de qualquer jeito ela jogada de qualquer maneira, ela vai pifar. Qualquer máquina, se não for cuidada, ela vai pifar. Então, o benfeitor vai nos orientando. Usai o corpo, usai, mas não abuseis, tal a lei. Às vezes também a pessoa exagera, ou não exercita nada, ou exercita de uma forma exagerada. Aí já abusa também, sobrecarrega mais do que o corpo aguenta. Aí acabam vindo também as lesões, os prejuízos. Então, é o que ele diz: use o corpo. É um empréstimo de Deus, mas não abuse. Tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Porque às vezes a gente não vai sentir naquele momento, naquele dia. Vai ser um somatório, como eu citei o caso do André Luiz do Espírito. Não foi uma noite mal dormida, não foi uma dose de bebida, não foi um excesso de alimentação. Foi um somatório daquilo tudo. Foi somando. Uma semana, um mês, um ano, e quando ele viu, a saúde estava totalmente comprometida. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício
que Deus abençoa. Às vezes, numa situação de muita dificuldade, de precariedade, os pais, eles vão se privar em benefício dos filhos. Porque aquele filho, aquela criança, ainda em tenra idade, ela necessita. O adulto também, mas aquele é mais frágil. Ou uma pessoa que já está com uma saúde mais debilitada e o outro vem e oferece a ele o pouco que ele possui para aliviar o sofrimento daquele outro. Nessa situação, o benfeitor diz, é um sacrifício que Deus abençoa, porque os emissários do alto estão vendo. A pessoa está fazendo, não é por orgulho, não é por vaidade, não é porque ele queira demonstrar que é melhor do que ninguém, não. Ele está dividindo no momento que não tem uma outra solução, não tem uma outra forma, ele está dividindo o que ele possui para poder auxiliar. Numa situação dessa, é um sacrifício que Deus abençoa, diz o benfeitor. Mas, amigos, a mensagem desse benfeitor amigo é uma mensagem longa, que tem muito para que nós possamos refletir. Então, a semana que vem, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, o item 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das provas voluntárias e do verdadeiro silício. Então, a semana que vem nós vamos prosseguir. O nosso objetivo do nosso estudo do Evangelho, toda terça-feira, às 20 horas, é para que nós possamos entrar nesse clima espiritual, que possamos abrir os nossos corações a essa mensagem tão profunda do Evangelho, mas ele serve também, o nosso estudo, como uma preparação para a reunião que virá agora, às 8h30 da noite. Não é ao vivo, a reunião que vem agora, a reunião de irradiação e vibração de 8h30 às 9h30 da noite. É uma reunião realizada à distância e nós agora estamos nesse clima espiritual, abrimos os nossos corações, os nossos lares para os emissários do bem. O nosso ambiente já está preparado espiritualmente para que possamos ser atendidos pelos benfeitores. A equipe de trabalhadores da nossa casa que nos acompanham já entraram nesse clima de trabalho, os que vão agora serem tratados também. Então, mantenham-se em sintonia. Nós lembramos, não esqueçam a sua garrafinha de água, de 8h30 às 9h30 da noite, mantenham-se em sintonia. Quem desejar, pode deitar, se dormir, não tem problema, e depois vai consumindo essa água. Aquele que agora está aqui conosco, que desejar participar dessa reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita uma mensagem que nós passaremos todas as orientações, como que a pessoa tem que proceder todas as terças-feiras. Então, eu vou dar o número do WhatsApp, quem desejar um atendimento fraterno, uma orientação, ou encaminhar algum nome, encaminho para o WhatsApp do nosso centro. Mas nós lembramos que amanhã é quarta-feira, e toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso encontro, Poesia dos Imortais. Está imperdível, Poesia dos Imortais. Mas nós, toda quinta-feira, somente pelo Facebook, na quinta-feira, somente pelo Facebook, nós temos o nosso curso, Cure-se e Cure pelo Magnetismo.
Então estão todos convidados, vamos nos qualificar, vamos nos preparar nessa ciência, que é a ciência do magnetismo, para podermos curar a nós próprios e poder também auxiliar na obra do Pai. Então, queridos amigos, amanhã, quarta-feira, 20 horas, quinta-feira, 20 horas, mantenham-se em sintonia. O WhatsApp do nosso Centro Espírita, eu vou falar aí para vocês agora, mas antes eu vou tomar somente um golinho de água. O DDD é o 19, DDD 19, e o número do celular é o 99 341 6316. 1999 341 6316. Amanhã aguardamos vocês. Jesus sempre no lar, no coração de cada um de vocês. Faltam 3 minutinhos para nós iniciarmos a nossa reunião. Um abraço para a Silvina, um abraço para o Arnaldo, para a Sueli, para todos que nos acompanham. Paz a todos.